Virgem no Tarô, seja muito bem-vindo ao canal, muito prazer, meu nome é Michelle, vamos para a leitura semanal de vocês, primeira semana do mês de abril. Vamos falar então de como começar esse mês, como começar essa semana, inclusive se você não viu a leitura mensal de abril, já está no canal, tá bom? Vamos lá, concentra aí, lembra de adaptar essa leitura para a sua vida, porque é uma leitura geral. A gente abre aqui a mesa falando de uma maturidade para lidar com encerramentos, o encerramento de um antigo jeito de pensar, encerramento de um jeito de pensar que te trazia muito peso. Olha que legal. Sua mesa abre com o Rei de Copas, que é essa maturidade de compreender, de acolher suas próprias questões, de se acolher. Rei de Copas não é só acolher o outro, é saber acolher também as próprias questões, as próprias limitações, os próprios conflitos. Por que eu estou falando disso? Porque aqui a mesa abre com o final de um conflito, olha aqui, conflito de pensamento, conflito mental, quando a nossa cabeça tá aquela bagunça. Chegou o momento de encerrar esse ciclo, tá? Vem o 10 de espadas e o 10 de copas, olha que legal. Então esse conflito mental dando lugar a, a um transbordar emocional. O que isso significa? Quando a gente está com a cabeça muito caótica, a gente reprime muitas vezes, a gente não consegue sentir. A gente não consegue se entregar aos nossos relacionamentos, a gente não consegue ter momentos de prazer. Às vezes a gente está no lugar, tá com o filho, com a família, com a esposa, com o marido, com o amigo que seja, e a cabeça tá longe, tá aquele caos. Sabe como é? Já passou por isso, né? Eu também. Então, essa semana te convida a ter essa responsabilidade, sabe? Assumir as rédeas da situação e acolher. Cara, tá acontecendo esse conflito aqui. Vamos lidar com isso para de vez conseguir encerrar. Seria mentira se eu falasse encerrar, mas é aprender a lidar, não deixar aquele caos. É o fim do. É você se trabalhar para conseguir não deixar esses conflitos tomarem conta de você. Nesse cenário que eu dei o exemplo aqui para vocês, eu tô aqui gravando o vídeo e minha cabeça tá em outro lugar, em problemas, né? É difícil, é desafiador fazer isso, mas é um exercício que a gente vai fazendo e aos pouquinhos a gente vai aprendendo a estar aqui, sentar o tempo, porque em alguma fase da tua vida, teve algum momento na sua vida que você não tinha nenhuma questão para resolver? Nenhum problema? Nada te incomodando? Honestamente, eu acho que isso não existe, né? Eu acho não, isso não existe para nenhum de nós. Sempre vai ter alguma questão, sempre vai ter alguma preocupação. Se o financeiro tá bem, eu tô preocupado com o emocional. Se o emocional tá bem, eu tô preocupado com o financeiro. Se as coisas estão caminhando, eu me coloco numa situação de risco, eu me coloco numa situação onde de desafio, porque a gente está buscando se desenvolver, está buscando crescimento, eu aprendo uma coisa, já vem um outro desafio e por aí vai. Então sempre vão ter os desafios para a gente lidar, coisa nova para aprender, para se desenvolver. Então você concorda que se o tempo todo a gente deixar tudo isso ao mesmo tempo, ficar ali enquanto eu estou fazendo tudo na minha vida, eu estou com meu parceiro, estou pensando no trabalho, aí eu estou no. Gente, esbarrei aqui. Aí eu tô no meu trabalho, tô pensando num parceiro. A gente nunca vai ter paz. Então, na verdade, a mesa de hoje vem convidando você para conseguir organizar um pouquinho melhor essa cabeça. Porque ficar com tudo ao mesmo tempo martelando não vai te ajudar a resolver absolutamente nada, tá? Então é tentar acessar um pouquinho. Deixa eu clarificar a mesa aqui. Valete de copas. 5 de paus. A mesa te convida a lidar com maturidade ou com aspectos seus de insegurança, com aspectos teus, às vezes a insegurança numa relação, a insegurança diante de alguém, a insegurança diante de uma oportunidade. Então aprenda a acolher esses teus aspectos teus, né? Enfim, tanto com você quanto para outra pessoa. A mesa pode estar falando também de pessoas ao teu redor. E às vezes pode estar espelhado. Você já ouviu falar sobre isso no tarô? Às vezes
A gente também precisa ser a pessoa que acolhe a insegurança de um filho, de um primo, de alguém ali. Eu vejo alguém aqui mais, talvez mais imaturo ou mais jovem, que pode estar precisando aí do teu acolhimento, desse colo, dessa coisa de aconselhar, conversar, acolher para conseguir direcionar, entendeu? Não é somente a pessoa não está bem, eu vou lá, às vezes é uma escuta, um conselho diante de uma experiência que eu tive, enfim, acho que deu para entender. Né, adapte para a situação da sua vida, porque é uma leitura aqui geral e ainda para a egrégora do signo, né? Então tem que saber adaptar. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo para vocês, tá? E aí, olha só que legal. Esse 10 de espadas, olha, ele tá falando aqui sobre um conflito. É um conflito, esse conflito vem muito falando de muitas questões do ego também. Né? Às vezes a gente está preocupado com alguma situação, mas essa situação não é só por preocupações minhas, é por pensar, ou por uma transição, uma mudança que a gente está vivendo, né? Pode ser, mas muitas vezes esse conflito vem porque a gente está preocupado com o que vão pensar, com o que vão achar dessa mudança. Eu estou vivendo uma transição na minha vida, e aí as pessoas ao redor, o que será que vão pensar, o que será que vão dizer? Enfim, é um processo. Esse 5 de copas, olha só, ele vem em cima desse 10 de copas, tá? Então tem muita energia falando de questões emocionais aqui com você. Essas questões emocionais, lidar com as questões emocionais nessa semana para você pode sim ser um desafio, mas porque você está, como eu mostrei aqui para vocês, ó, vou mostrar de novo, num processo de mudança, né? É uma semana de lidar com aquilo que você, enfim, que você foi ocultando, que você foi deixando ali de escanteio, e nessa semana é uma semana para você olhar para esses aspectos emocionais que vieram te causando preocupações, tá? Então, como eu falei, pode ser você, pode ser alguém aí da tua família, pode ser alguém que está pertinho de você. Enfim, essa mesa pede que você tenha bastante maturidade para lidar com essas questões, para você se acolher. E a maturidade, quando eu falo isso, entenda que o Rei de Copas, ele é um cara experiente. Então é no sentido de acolher mesmo, não é, ai Michelle, eu tô triste, eu tô chateado, aconteceu uma determinada situação. E aí não é maturidade no sentido de engole o choro, que nem a gente faz muitas vezes com a criança. Não, é de acolher mesmo. Sinta o que tiver que sentir, tenta entender o que é que você está sentindo, o porquê desse sofrimento todo, dessa questão toda, para conseguir de fato encerrar esse ciclo, olha só, e conseguir transmutar essa energia, tá? E o principal dessa semana, não fica preocupado com o que vão pensar, não fica preocupado com questões externas, resolva primeiro o seu conflito com você. Porque às vezes a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, com o que fulano, com o que ciclano, só que se você não tá bem, resolva primeiro esse conflito com você, né? Essas questões emocionais com você, esses desafios, né, pelos quais você está passando aí com você, para depois querer se preocupar. A mesa vem falando para você se acolher, tá? Para você conseguir desapegar de uma situação. Porque esse 5 de copas, só para você entender, eu vou explicar. Para quem não conhece nada do tarô, tô aqui chorando leite derramado porque eu perdi alguma coisa, ó. Ou eu tô desanimado com alguma questão, com alguma relação, com a relação familiar, né? Essa energia vem falando, não fica olhando para o que perdeu, não fica olhando para o que tá ruim. Se tá ruim, tenta ressignificar. Michelle, minha relação, tá? Eu tô meio desanimado com a minha relação. Lembra do início da mesa? Lide com maturidade. Acolha o que você está sentindo e tenta entender. Essa relação ainda faz sentido? Não faz? O outro tá chateado, o outro é mais imaturo do que eu. Acolhe o outro está desanimado, está chateado, por quê? Ainda existe amor, ainda existe algum sentido de permanecer? Se existe, tudo bem, a gente busca soluções. Agora, se não existe, também tem que entender por que ainda está aí. Assim como questões tuas, eu tô triste, tô chateado por algo que eu perdi. Perdeu, mas perdeu mesmo foi um livramento. Todas essas questões, quando a gente tá muito triste, ó,
Vou te trazer esse exercício. Toda vez que estiver muito mal por algo que perdeu, ou por alguma fase onde você está muito desanimado, tenta entender. Se eu estou desanimada, eu estou entregando o que eu podia, estou fazendo o meu melhor, ou eu estou meio que... Sabe quando a gente fica acostumado e relaxa? Ou eu estou chateado porque eu perdi ou foi livramento? Que às vezes a gente fica se martirizando, se condenando, se ferindo. Ah, Michele, você não foi capaz de manter essa relação, você é uma burra. Sendo que às vezes aquele término, aquela ruptura, aquele afastamento foi um presente. Era o que você precisava naquele momento. Então tem que enxergar o que você aprendeu, o que você ganhou, olha as tacinhas em pé, o que agrega, o que foi livramento, tudo isso, tudo isso. Olha para esse lugar nessa semana, se acolhe, tá? Não fica se condenando, se colocando para baixo, porque nada disso vai resolver. O que resolve esses conflitos internos, quando a gente sente que lá dentro tá tudo bagunçado, aqui dentro, é a gente olhar para a questão e tentar entender, e não ficar se julgando, não faz isso não. Tá certo, Virgem? Espero que tenha feito sentido para você. Lembrando que essa leitura vale para Sol, Lua e Ascendente. Virgem é o meu ascendente. Isso aqui eu vou até assistir depois para digerir melhor o que foi dito aqui pelas cartas, né? Porque enquanto eu tô falando, eu tô mais focado em você do que em mim. Então faz isso também. Se você não entendeu, assiste de novo. E claro, compartilha com pessoas que você conhece, que tenha Sol, Lua ou Ascendente em Virgem. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com pessoas especiais para você. Vamos fazer uma afirmação positiva muito boa para essa semana? Coloca aqui nos comentários assim, ó. Vamos construir agora a nossa afirmação. Eu vou acolher as minhas dores emocionais e não vou me julgar. Eu vou acolher as minhas dores emocionais e não vou me julgar. Coloca assim nos comentários, vamos vibrar alto, sem se julgar, sem se condenar, sem também condenar o outro, porque trabalhando as nossas questões a gente se cura, a gente fica mais leve e a gente para de projetar também, apontar o dedo para as pessoas, tá certo? Porque a gente entende que o outro é capaz de errar tanto quanto eu e vice-versa, certo? Linda semana, beijo no coração, até o próximo vídeo.